esse Wi-Fi. Tá, voltei. Cadê? Voltei aqui. Cadê o pessoal? Adelino, fala povo. Para variar, essas lives das 19 horas são uma beleza. Então, estamos aí. Estou esperando meu convidado chegar. Pô, beleza. Morfotecnologia, UFPE. Beleza. Estamos chegando. Então, né, voltando aqui mais uma vez, falando, Denilson está aqui, beleza, Denilson, obrigado. Desculpa, não sei porque encerrou, diz a lenda aqui que vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí, Denilson? Pessoal da Morfotecnologia, da UFPE, Laís, que entrou aí agora, estão me ouvindo bem? Tá bem, tá boa a qualidade da minha imagem, meu áudio também tá bom para vocês? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou enrolar muito mais não. Eu comecei falando lá na outra, né, no outro vídeo, antes, mas eu vou falar para vocês aqui o seguinte, ó, nosso convidado de hoje, né, do Creative Lab Convida hoje, ele gosta muito de jogos de tabuleiro, né? Diz ele aqui que tem pelo menos 197. Também gosta, também foi pelo menos umas 37 vezes padrinho de casamento. É filho de mãe mineira, filho de pai japonês. Começou um projeto maravilhoso no Capão Redondo, em São Paulo. É músico, gosta de cinema e teatro, né? Está envolvido com isso aí, é sócio de empresas de tecnologia e roteirista de cinema e teatro, autodidata em neurociência, teoria dos jogos, foi professor de inovação na FIA, na USP, é músico, cara, e no mínimo, ele tem muita coisa bacana para falar para a gente, né, sobre criatividade. Ele é fundador da Fábrica de Criatividade, esse negócio que ele botou aí, que ele vai falar para a gente sobre o que é essa fábrica de criatividade, né? O que é que ela faz, como é que isso começou, né? Só para vocês terem uma ideia, há uns 11 anos atrás, esse cara estava no show da Xuxa, lá falando sobre esse projeto dele, mas eu não vou arrodear muito mais não, vou chamar o Denilson Chicaco para falar aqui com a gente sobre o que é a Fábrica da Criatividade e como é que esse negócio, como é que a fábrica de criatividade, como é que a criatividade e a inovação transforma a vida das pessoas e como é que isso pode transformar a gente do ponto de vista da educação. Deixa eu acioná-lo aqui. Estou aguardando agora o Denilson. Denilson! Olá! Denilson Chicaco, olá, como é que vai você? Está me ouvindo bem? Perfeitamente, tudo jóia? Tudo maravilhoso. Eu não sei se eu fiz uma boa apresentação, né? Porque o cara é músico, o cara coleciona jogos de tabuleiro, foi padrinho de casamento mais de 37 vezes, é muita história para contar, né, cara? História não falta, né? A parte mais legal da Não. criatividade é que tem muita história diferente para contar. Exatamente. E aí, Denilson, eu queria... Meu nome é Adelino, eu sou daqui da Creative Lab Pernambuco. A gente fica muito honrado em receber você aqui, né, de você abrir um pouquinho do espaço da sua agenda aí, que eu sei que você deve estar cheio de tarefas, cheio de coisa para vivenciar, e dar esse tempo aqui, essa conversa com a gente. A gente somos um grupo de pessoas aqui em Pernambuco que se organiza para falar sobre criatividade, para tratar sobre esse tema, buscar interagir com outros colegas. A gente começou se juntando aqui, o grande mote é a criatividade, e aí tem o Murilo Gun, que
tem o curso dele, e aí juntou um monte dessa galera, e aí essa galera se organiza aqui. A gente promoveu já alguns encontros de maneira online, encontros presenciais, encontros de técnicas, encontros para falar sobre a parte emocional, para ajudar a galera a resolver problemas deles, sempre com esse viés da criatividade e nesse ambiente daqui de Pernambuco, né? Você já teve aqui, pelo menos há 2 anos atrás, no TEDx, né? Você fez uma palestra no TEDx aqui, falando sobre os 5 sentidos, e eu achei maravilhoso, cara, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas fala um pouquinho mais de você e conta pra gente o que é a Fábrica da Criatividade, para essa galera falar, porque muita gente precisa saber, ter conhecimento mesmo desse seu negócio, né? Que eu estava vendo e disse, cara, há 11 anos esse cara estava lá no show da Xuxa com a galera, até conversei com o Nando hoje, estava conversando com o Nando, ele disse, eu estava lá naquele grupo que se apresentou lá e falando sobre as dificuldades que a fábrica estava enfrentando e que precisava de recurso, e hoje a fábrica é um negócio que tá em grandes corporações, né? Grandes corporações auxiliando grandes corporações aí. Mas eu não vou. Essa live aqui é mais para que você se mostre do que eu ficar fazendo a apresentação. O pessoal quer ouvir você. Bom, beleza. Primeiro, prazer, muito obrigado pelo convite, super legal. O Murilo Gun é um super parceiro nosso. Eu conversei hoje, inclusive, com ele. Estava trocando umas figurinhas, umas ideias legais. Bom, a fábrica, contando aqui rapidamente, respondendo a sua pergunta, a fábrica é uma consultoria de inovação. Então, o que a gente faz? Basicamente, as empresas pagam para a gente e ajudar elas a criarem coisas novas. Eu costumo brincar que a gente é uma consultoria de inovação que faz coisas malucas, rentáveis e disruptivas. E aí pode ser qualquer coisa, desde a criação de um produto, de um serviço, de um negócio, de um sistema. Então, hoje a gente conduz o programa de inovação de empresas, ou parcial ou integral, o programa de inovação de empresas como Rede Globo, Natura, Unilever, Mercado Livre, Danone, Itaú, Honda, Dupont. Então, a gente faz projetos de inovação para essas empresas, que pode ser desde projetos bem pontuais mesmo, tipo, vamos dar um exemplo aqui, a Natura que criar uma nova linha de produtos. A gente ajuda a criar o nome do produto, a embalagem, por que esse produto vai ser mais legal que os anteriores, como que ele vai ser mais divertido que a concorrência. A gente ajudou a fazer, por exemplo, para o Pão de Açúcar, o primeiro supermercado sustentável da América do Sul. Então, a gente criou todo um modelo de negócio baseado em como que vai ser um supermercado sustentável. Vai ser usado madeira de reflorestamento, vai ter ventilação cruzada, vai ter produto orgânico, sacola retornável, vai ter fornecedor mais perto para gastar o combustível menos na hora de entregar. Então, a gente cria modelos diferentes de negócios, que pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser melhorar um processo, pode ser criar uma cultura, um ecossistema de inovação. E aí é super legal, porque a gente, como você falou aí, até a gente foi já várias vezes na Globo, em outros programas, falar sobre inovação. Desse da Xuxa foi legal, porque a gente tem um projeto social. A nossa sede, hoje a gente tem unidade de atendimento em vários pontos do mundo. A gente tem unidade de atendimento em Montreal, no Canadá, na Califórnia, partindo do Vale do Silício, em Bogotá, na Colômbia, no Panamá, na América Central. E a nossa sede, a gente tem unidade aqui no Itaim, Bibi, e a nossa sede fica no Capão Redondo. E aí, no Capão Redondo, quando alguém fala de Capão aqui, sempre todo mundo pensa em bairro de violência, de assalto, de morte. E é verdade, mas não é só isso. A gente vai brincar que tem todo um projeto social, que a fábrica, quando foi construída, tinha 900 mil pessoas morando no Capão. E não tinha um teatro, por exemplo, um centro cultural. Então, a gente acabou também se transformando numa referência de cultura e arte para o Capão, quando a gente construiu a nossa sede, que é um projeto comercial, a gente tem uma consultoria, mas aos fins de semana a gente tem um projeto social. Então tem aula de robótica, de música, de inglês, de teatro, de dança, ou de graça ou muito barato para a comunidade. Tem shows super legais. O Black Eyed Peas, quando foi fazer show, fez show para a gente de graça. Teatro Municipal, Balé da Cidade. E é um lugar super maluco. Convido você, quando você vier aqui em São Paulo, a conhecer. É todo conceitualmente diferente, tipo a porta de Bolinha de Gude. Na cobertura hoje a gente tem um campo de pebolim humano em tamanho real. Você vira o bonequinho do pebolim, você joga. Massa, legal. Passagens secretas, as paredes dos banheiros você escreve nas lousas, tem giz onde você é criativo, fica no banheiro, né? Sim. Dar vontade. Tem Sim. sala de ping-pong no escuro, só com a bolinha fosforescente, a Cat então joga ping-pong Matrix. Enfim, é um lugar super diferente assim, de tudo. E a gente é fã de Recife. A gente fez muitos projetos aí para o Sebrae, para várias empresas aí do Recife. Se tem um lugar que eu sou fã no Brasil,
além de São Paulo, é Recife. Eu costumo falar que a Recife é o nosso mundo aí, né? É massa, muito bom. Sou super fã. E agora, me conta, Denilson. Eu esqueci de falar uma curiosidade para a galera aqui, né? Você confessou em um desses programas aí já desde a quarta série que você fez uma redação lá e disse, não, né, na redação lá na quarta série, a professora, o que você quer ser quando crescer? E aí você disse, não, eu quero ser inventor. E também dividiu com a galera falando que essa sua criatividade começou também sendo estimulada pelos colegas que pediam para você redigir os textos lá, cara, me ajuda aí a dar uma chavecada com a menina, mas faz um texto legal, faz um texto legal. Conta um pouquinho pra gente, como é que isso começou? Como é que essa história de criatividade começou para você, né? Além desse começo aí já desde a quarta série, né? Ou até antes. E quem te inspirou? Quais são suas fontes? Quais são suas referências, né? Não necessariamente de inspiração, mas quais são as referências? Boa. Então, essa história de inovação é uma coisa curiosa, porque na minha vida eu sempre, sem saber de forma oficial, eu sempre gostei desse assunto de forma empírica. Então, isso que você falou assim, então toda vez que tinha um projeto, tinha uma vez, eu conto essa história, teve uma vez na minha escola, sei lá, quinta série, eu não lembro que série que era, mas era ou primário, quarta série, ou era começo do ginásio, se bobear até antes. Eu gostava muito de esporte, né? Então, só que na minha escola não tinha quadro coberto, então se chovia a gente não jogava bola. E aí eu fui lá falar com o diretor, pô, diretor, dá um jeito de cobrir essa quadra. Ele falou, cara, a gente não tem dinheiro. Eu falei, então o que a gente faz? Ele falou, se você quiser criar alguma coisa. Aí eu criei uma campanha, na quarta série, se não me engano, para conseguir cobrir a quadra. E eu mobilizei a escola inteira. A escola tinha 3.000 alunos e a gente conseguiu cobrir a quadra. A gente fez uma campanha em 3 meses, super criativa, assim, tipo, mostrando vídeos de pessoas que jogavam, mostrando as histórias de amizade que foram feitas na quadra, de como que essas histórias podiam ser ampliadas. E aí foi super legal. E aí, toda vez que tinha alguma coisa diferente na escola, todo mundo me pedia. Então, essa coisa do chaveco, tem uma história engraçada sobre essa coisa do chaveco, porque vários amigos meus falaram, pô, Denilson, eu tô afim de tal menina, mas eu não sei como chegar, eu tô tímido. Daí eu sempre fui mais cara de pau, então eu dava o manual. E aí foi a parte mais engraçada para mim disso, foi quando já adulto, aí eu devia ter uns, sei lá, 19, 20 anos, a minha atual esposa era minha amiga faz muito tempo, acho que tinha até, não, eu tinha mais idade, mas enfim, ela me ligou uma vez, ela estava numa viagem de 19 horas de ônibus para um lugar, e eu era só amigo dela, a gente tinha um grupo de amizade comum, e aí ela me ligou, mandou uma mensagem, aliás, falou assim, cara, eu tô aqui num ônibus, e eu gostei muito do menino que tá aqui na frente. Você que é o cara criativo, me manda aí alguns chavecos para chavecar uma pessoa no ônibus. E outro dia, a gente estava revisando os artigos no meu celular, e depois eu casei com ela, né? Na época a gente era só amigo. E eu mandei para ela um arquivo com 14 chavecos para você chavecar uma pessoa no ônibus. E eu achei esse arquivo depois. Foi massa, porque, pô, como que, né? E aí, então, acho que isso fazia parte desde sempre, assim, né? Só que daí, como que, perguntando sobre as referências, como que isso mudou para uma coisa profissional? Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Então, eu gostava de esporte, eu era música, eu estudei música desde muito cedo, eu estudei computação, minha formação em tecnologia da computação. E aí, juntando esses mundos, eu tinha uma empresa de tecnologia, eu fui a primeira empresa a trazer câmeras via internet para as pessoas monitorarem shopping center. Todos os shoppings de São Paulo, se tiver câmera, fui eu que instalei, a minha empresa que instalou. Então, a gente foi a primeira empresa a trazer isso. E, além da empresa de tecnologia, eu tinha uma escola de música. E aí, dentro desse processo, todo mundo que tinha ideia, sei lá, um amigo tinha uma barbearia, um amigo tinha uma escola, todo mundo me pedia ideia sempre. E uma vez um amigo meu me pediu uma ideia para ajudar a conseguir ter mais alunos numa escola. Ele abriu uma aula de reforço escolar. E aí eu dei algumas ideias e fez bombar a escola dele. Aí ele falou, cara, eu acho que as pessoas pagariam por isso. Por que você não faz isso no negócio? Eu falei, boa ideia, pode me pagar. E aí o cara me pagou, eu até lembro, eu sempre conto que eu ganhei R$500, foi o meu primeiro cachê. E aí eu comecei a falar, cara, eu acho que as pessoas pagariam por ter ideia. Aí eu comecei a estudar, para mim a minha maior referência chama IDEO, é uma empresa americana que tem um processo de inovação super bem formatado. Tem uma outra referência para mim que é a fábrica da Benetton, que é uma fábrica que vai um monte de artistas de vários lugares lá na Itália, e aí cria um projeto super diferente de inovação. E aí juntou, eu gostei sempre de ler muito, eu lia quando criança, realmente tinha que mandar parar de ler e falar, vai jogar bola. Eu li um livro, na média, eu lia um livro a cada 2 dias, durante a minha
infância e adolescência inteira. Então, acho que eu conheço poucas pessoas que leram tanto quanto eu, assim, de leitura mesmo. E leitura ruim, leitura boa, leitura de tudo que é tipo. Desde de Sim, é inputs, né? até... E aí, essa coisa de ler, então... E aí, eu sempre gostei de autores. Eu sou muito fã do cara que escreveu um livro chamado Um Toque na Cuca, que é Roger Von Asch, que foi foi um dos livros que me motivou a criar um processo de inovação formal. E eu acho que essas foram as minhas referências principais para o começo da carreira. Mas acho que as maiores referências mesmo foi, acho que as pessoas me pedindo ideia, porque isso acabou gerando a demanda para o meu negócio, né? E aí eu comecei a formatar. Mas aí você fala, você diz que você já tinha isso, né, embutido e tal, não sei o quê. E aí a gente sabe, tem um monte de gente que pensa, mas ele já nasceu com esse dom, né? O cara já nasceu com esse dom. Criatividade é dom? Cara, eu tenho certeza que não. Eu acho que tem uma predisposição. Então, se você foi criado num ambiente que te permitiu, sei lá, falar as suas ideias sem ser criticado, que você foi estimulado de várias formas com seus sentidos, por exemplo. Eu cresci numa escola, minha mãe era professora, meu pai era vendedor. Então, na minha escola, por exemplo, é uma escola gigante, tinha tipo 3 mil alunos, que tinha um campo com mais de 100 mil metros quadrados. E a minha mãe dava aula de tarde e eu estudava de manhã. Então eu ficava literalmente o dia inteiro na escola. E aí eu fazia várias atividades, desde estudar música, participar do coral, participar do escoteiros. Então eu fazia muitas atividades e acho que isso acabou me estimulando a fazer coisas diferentes. Então esses estímulos me fizeram, digamos, ter dentro do DNA algo já, uma premissa criativa. Mas eu acredito, respondendo a sua pergunta, que criatividade, você tem uma predisposição que já te leva mais facilmente ao processo criativo, mas sem dúvida nenhuma, se você tem o DNA com 90% ou DNA com 0%, criatividade é passível de aprendizado. Você pode ter sido nada estimulado, ser tido crítica a vida inteira, num ambiente super sem estímulo, sem nenhum tipo de apoio. Se você falar, quero ser criativo, é uma habilidade que você consegue aprender. Então, mesmo que você esteja no nível 0 por dom ou por DNA, você consegue chegar no nível 100. Porque é um input que você consegue pôr. Não é igual, talvez, algumas outras habilidades mais exclusivas de talento. Para mim, criatividade é muito menos talento e muito mais uma habilidade passível de aprendizado. Você consegue ter uma curva de conhecimento exponencialmente aumentada. É óbvio que quanto mais você tiver no seu background de repertório, de ter estímulo, de ter essa infância super estimulada, eu acho que ajuda a ter mais. Mas mesmo que você não tenha isso, você consegue chegar num nível ótimo. Então, com estudo e treino, eu consigo desenvolver a minha criatividade, ou a criatividade de qualquer pessoa. Com estudo e treino você consegue. Eu acho que tem algumas coisas que são, eu costumo falar que é a matéria-prima da criatividade, né? Então, a matéria-prima da criatividade, primeiro, é ter problema. Outro dia, um repórter de TV me fez a pergunta, né? Denilson, todo mundo pode ser criativo? Eu falei, não, só quem tem problema. Só quem tem problema. Quem tem problema pode ser criativo. Então, a primeira coisa que você tem que ter é ter problema. Aí depois, eu acho que ter repertório, ter estímulos. Então, quando você é criança, por exemplo, para os pais que estão aqui, estimular os seus filhos nos sentidos, deixar ele tocar nas coisas, fazer perguntas e deixar ele pensar nas respostas, aprender a lidar com missão, fazer aula de coisas que estimulem em sentidos diferentes, desde uma aula de música até você mostrar um programa diferente de TV, fazer uma atividade manual. Eu acho que tudo isso vai criar conexões aí no seu cérebro, vai ter mais sinapses, e aí você vai ser mais propenso a chegar mais rápido no processo criativo. Mas, de novo, é uma coisa que você consegue aprender, igual você aprende a mexer no Excel, falar inglês, andar de bicicleta, você consegue aprender criatividade. Você tem matéria-prima, você tem processo, você tem ferramenta. Se você domina essa linha de produção, você vai fabricar a criatividade. Inclusive, o nome da nossa empresa é esse, porque a gente acredita que é possível fabricar a criatividade. Igual tem fábrica de chocolate, tem fábrica de motor, tem fábrica de criatividade. E a Foca Pimba ajuda, procurar pela Foca Pimba ajuda também nesse processo, né? Exato. Eu acho que nessa linha de produção, eu gosto muito da parte de ferramentas, né? E o Cadê a Foca Pimba é o nosso conjunto de ferramentas para ter ideias. Então, aqui, se você quiser ter uma ideia, por exemplo, sei lá, você quer pegar um prego na parede, eu sempre dou esse exemplo. Você pode usar a sua mão ou o martelo, que é a ferramenta para pregar prego. Você pode fazer uma conta de matemática de cabeça ou usar uma calculadora ou um Excel, que são ferramentas para fazer conta. Da mesma forma que tem ferramenta para fazer conta e ferramenta para pregar prego na parede, hoje a gente consegue ter ferramentas para, de uma forma metodológica, ter ideias diferentes. E aí o Cadê a Foca Pimba é um acrônimo onde cada letra é uma ferramenta de inovação.
Então, a letra B do Cadê a Foca Pimba, por exemplo, é o Brainstorm, que é uma ferramenta que todo mundo conhece. A letra D é o Design Thinking, que é uma outra ferramenta. Então, hoje em dia, existem metodologias para, de forma estruturada, você ter ideias disruptivas, você ter ideias diferentes. E aí, eu gosto muito dessa parte de ferramenta. Para mim, é a parte que eu sou mais fascinado, de aprender ferramentas. Show. O Creative Lab, a partir de amanhã e sábado, Denilson, a gente está promovendo o CONED. O CONED são conversas online sobre educação disruptiva, né? Sobre esse processo de educação. A gente vai falar, amanhã à noite, a gente vai falar sobre criatividade. A gente vai começar instigando as pessoas a falar sobre criatividade, né? Amanhã à noite a gente tem aí o Renan, o Ranucci, a Bianca Solero, o Daniel Castanho para falar, e um professor da UFPE aqui, Jacinto, para falar sobre essa questão da criatividade, né? A grande pergunta é: a criatividade demais atrapalha? Qual é a medida certa, qual é a dose certa dessa história, até onde a gente vai, enfim, tratar sobre esse tema e discutir sobre esse tema com as pessoas. Sempre o viés do encontro, da conversa, é falar sobre educação, né? E aí eu trazer uma pergunta aqui para você, é o seguinte: é possível usar a criatividade e inovar na educação formal, na educação atual, nesse modelo de educação que a gente tem aqui? Como é que você vê essa história? Cara, para mim, assim, respondendo de forma genérica primeiro, a criatividade serve em não existe área onde a criatividade não tenha sentido. Então, pode ser na educação formal, pode ser no lidar com as atividades da sua casa, pode ser dirigindo um carro, pode ser qualquer atividade humana, a criatividade faz sentido. Então, respondendo de forma genérica a sua pergunta, sim, não existe limite para o processo criativo. Agora, como fazer isso? Aí eu acho que é uma coisa, como fazer isso de forma específica e mensurável, que para mim criatividade só é boa quando é aplicada, né? Sim. O bom da ideia não é ter ideia, é aplicar a ideia. As melhores ideias não são as que você tem, são as que você aplica, né? E aí essa parte de aplicação para a educação, aí eu acho que é onde tem uma oportunidade imensa, porque a gente ainda tem muitas raízes de não criatividade no sistema mesmo escolar, né? Então, eu tenho o nome do nosso curso que eu dava quando eu dava lá na USP, era Criatividade para Engenheiros. Como que você faz uma pessoa que foi treinada para pensar em padrões a usar esse mesmo treino para pensar fora do padrão? Para usar padrão para pensar fora do padrão. Aí eu até brinco, depois o nome do curso mudou para Como Ganhar o Dobro da Pessoa que Trabalha do Meu Lado. A gente achou mais comercial esse nome. Como você consegue fazer coisas que ninguém está fazendo e ganhar diferenciação. Então, para mim, a primeira coisa é você entender que existem padrões, que dá para ensinar. Então, isso vale para educação, isso vale para criatividade. Quando você junta esses dois, é super legal. Então, criatividade não é um negócio de vamos lá, abraçar, vamos ser felizes, vamos fazer bagunça. Isso também faz parte, mas de uma forma organizada, estruturada, o resultado é muito melhor. E aí, uma das coisas que eu acho uma das práticas super legais para a gente pensar em educação, outro dia eu já fiz várias conversas com vários, inclusive alguns anos atrás, até fiz conversa com o Ministério da Educação mesmo, falando sobre educação no Brasil e mudança de paradigmas mesmo, tudo. Eu tenho duas grandes, digamos, ideias / vontade. Se eu fosse... tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados quando a gente faz as lives, que é: se você fosse ministro da Educação, quais seriam as duas primeiras coisas que você faria? E aí é uma pergunta que eu faço e as pessoas respondem. E aí, se alguém fizer essa mesma pergunta para mim, que é o seu caso agora, né? Você está falando, Denilson, o que você faria para falar de educação e criatividade? Eu tenho duas coisas que eu faria de cara, que eu acho que mudaria o jeito de a gente lidar com a educação. A primeira delas seria transformar as aulas em problemas. Então, todo mundo começa com um problema. Então, tipo, ensinar problema para criança desde cedo ia ser uma das coisas mais legais na escola. Então, imagina que você chega lá na quinta série, você está naquela aula que você começa a ter vários professores, e aí a professora chega e fala: pessoal, hoje vamos ter uma aula. Em vez de ter aula de português, de matemática, de geografia, uma das aulas vai ser aula de problema. Então, a primeira coisa, pessoal, fale um problema que você tem. Qualquer problema. Aí o menino fala: o meu problema é que eu tô gostando daquela menina ali, eu queria saber como que eu faço para chegar mais perto dela. Aí o outro fala: meu problema é que meu pai discute muito com a minha mãe. Meu problema é que eu não tenho dinheiro pro lanche. Qualquer problema, a pessoa aprende que é um problema. E aí a pessoa fala assim: agora imagina que você é um super-herói e você tem recursos ilimitados para resolver esse problema. Faz de conta que eu vou te dar um superpoder. Aí já fala sobre cultura pop e tal, né? Qual poder que você teria? Então, por exemplo, fazendo aqui com você, se você escolhesse um poder, qual que você escolheria?
Cara, Um é que o meu, superpoder. meu super-herói favorito é o Batman, né? Que ele não tem Não tem o um superpoder. superpoder Ele é específico rico e tem o cinturão lá de utilidades, de né? utilidades, né? Aquele, mas eu diria o seguinte, ó, se eu fosse um super-herói, um super-herói que eu tenho assistido ultimamente, eu seria o Flash. Eu gosto da história Pô, de fazer as coisas rápidas super e velocidade. No mundo de hoje ia super ser uma velocidade. habilidade ótima, né? E aí Aham. aí a professora falaria isso, igual eu tô fazendo com você aqui. Aí fala, cara, olha, daí já seria uma discussão super legal, cada um falar de superpoder e tal. Aí fala, então agora imagina que você tem superpoder. Faz de conta que você ganhou esse superpoder, você tem, a partir de agora você tem. Como que você usa esse poder para resolver aquele problema que você falou que você tinha no começo da aula? E aí a pessoa Massa. começa a criar soluções e ela percebe que o problema é dela e que a solução também é dela, que ela depois não vai ficar reclamando que alguém não pensou uma solução. É ela que pode pensar na solução. Não precisa do pai, da mãe, necessariamente, ou do professor, ou do governo, ou do chefe, para propor soluções. Você pode propor soluções. Só que você entende que o problema é seu. Quando a pessoa não Uhum. entende que o problema é dela e ela não coloca num papel um problema, ela começa a achar que o problema é de outra pessoa. Alguém vai ter que resolver isso que não sou eu. E aí eu acho que isso seria uma coisa que mudaria o jeito da criança pensar a partir de um problema dela. E isso mudaria todo o escalonamento do cérebro. Eu acho que para mim seria um upgrade de cérebro e na cultura mesmo, da educação. Então, para mim, essa seria a minha primeira medida. E aí eu já até bolei a aula inaugural de poderes, levar umas capas, levar umas brincadeiras para fazer com as crianças e tal. E aí a pessoa perceber que é isso, que ela tem um poder que ela pode usar, necessariamente não é um superpoder da super velocidade, lemente, mas ela tem poder de achar respostas. E esse poder todo mundo tem. É um potinho de superpoder que está disponível para todo mundo. Você tem que aprender como pegar e começar a tomar aí todos os dias. Então, acho que essa seria Maravilhoso. a minha primeira ação falando de educação. E a minha segunda ação, que eu acho que seria super legal, é transformar as aulas em missões. A minha irmã mora no Canadá e a filha dela estuda numa escola assim que eu acho massa demais, cara. A aluna chega na aula, então, por exemplo, minha sobrinha tem 7, agora fez 9 anos, mas ela tinha, quando entrou na escola, tinha 7. E aí ela entrava na escola e a missão dela hoje é fazer um bolo. Essa é a missão do dia. Só que daí, para fazer um bolo, vai ter que usar 1/4 de xícara de farinha de trigo. Para aprender o que é um Uhum. quarto, eu vou aprender que tem matemática. O que é um quarto? Para aprender sobre farinha de trigo, eu vou ter que aprender sobre biologia. E aí, no final da aula, ela aprende a fazer o bolo e sai com o bolo. E ela chega em casa e fala, a mãe fala, e aí, filhinho, o que você aprendeu na escola hoje? Ah, mãe, aprendi a fazer Fazer esse bolo. bolo. Ó, tá aqui, ó, tá o bolo. E aí, a escola cria 200 missões por ano, porque o ano tem 200 dias letivos, e aí você vai ter missão para todas as séries, e aí você coloca a missão desde hoje a missão é fazer um vídeo para o Instagram. Aí vai aprender várias técnicas, coisas. Hoje a missão é você convencer 5 amigos a formar um grupo para fazer uma coreografia. Cara, é Uhum. incrível como o nosso cérebro gosta muito de desafio. E a gente trabalha, ninguém gosta de problema, mas todo mundo gosta de desafio. E aí a Certo. criatividade, ela faz essa transformação, ela transforma problemas em desafios. E isso eu acho massa demais. Então, se eu fosse falar de educação e usar a criatividade, essas seriam duas premissas que, para mim, mudariam o nível da educação no Brasil. E, assim, é um jeito, é um mindset mesmo, que mudaria o jeito de pensar a educação. E é legal porque é um processo que você consegue adaptar isso para o modelo que tem hoje. Não é uma transição tão complicada, não é uma transição radical que tem que mudar da água para o vinho. É só uma mudança de postura mesmo e de metodologia. Então, para mim, são duas E medidas tangíveis. isso também vai até tem que ir também para a formação do professor, né? Porque né, nesse momento, esse momento que a gente está vivendo agora, né, esse momento em que nos encontramos de pandemia com aulas remotas, esses professores que aí estão não vivenciaram esse negócio, esse ter que estar exposto a uma câmera, a qualidade da imagem, a qualidade do áudio, preparar o conteúdo e fazer com que isso seja atrativo, né, atraente. Eu estava até conversando com minha irmã, falando, o que a gente está vivenciando agora é meio que como foi a internet 1.0. Eu vejo essa migração, esse é o paralelo que eu faço, né, de que esse momento em que a educação está vivenciando, esse modelo híbrido, né, que a gente vem vivenciando e que, pelo menos, o que me parece é que ele vai ser mantido para frente, não tem como uma vez experimentado, não tem como dizer que eu não conheço e que eu não gostei, né? Esse modelo híbrido de agora, ele para mim é como se fosse quando a gente chegou na internet 1.0, É uma né? excelente analogia. Eu gosto muito dessa frase que você falou, que você tem que experimentar.
Tem um colaborador, um dos nossos consultores que trabalha, ele fala uma frase que a gente até falou que é uma frase famosa de filósofo, que é ele, que é: uma vez sentido, o verdadeiro é. Você pode ser o melhor cara do mundo, o melhor orador do mundo. Você vai descrever um chocolate. Você pode falar das qualidades, pode falar dos sabores, da textura, você pode falar do aroma, do texto, de tudo. Não vai ter como você explicar o chocolate se uma pessoa não experimentar. Por mais que você explique, a pessoa só vai entender de fato o chocolate quando ela experimenta. Então, nessa fase que você falou do professor, ele tem que experimentar. Então, por exemplo, imagina que legal, que desafio do caramba. Pegar, por exemplo, uma aula que você tem, sei lá, você pega a aula, você vai ser um professor de qualquer coisa. Fala uma matéria aí. Fala uma Geografia. Matéria. Geografia. Aí você vai pegar lá a matéria de vamos aprender sobre o mapa do mundo. Só que agora você vai ter que transformar, em vez de aprender o mapa do mundo, você vai ter que transformar a sua aula numa missão. E aí, qual que é a missão? Você vai ter que, você vai ter que usar a criatividade na prática, você vai ter que experimentar para transformá-la numa missão. Aí você pode falar a missão, por exemplo, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma aula aqui jogando War, aquele jogo de tabuleiro. Põe todo mundo dentro do tabuleiro e fala: ó, você é Argentina, você é Índia, você é Moscou, você é Austrália. E aí faz um War num tabuleiro no tamanho real na sala e fala: nossa missão hoje é jogar o War, é fazer uma guerra aqui. Pô, as pessoas vão ter que aprender, porque o mapa vai ter desenhado no chão, as pessoas cada um vai ser representante de cada país. Do caramba essa aula, acabei de pensar agora, mas seria uma aula que eu gostaria de, como aluno, ter participado. E eu, como professor, mais ainda, eu gostaria de bolar uma aula dessa, em vez de aquela aula chata, gente, aqui fica o Brasil, aqui fica a Austrália, aqui... Pô, é chato, tá ligado? Agora, você fazer uma aula legal é uma missão. Você transformar projetos em missão seu faz você ter motivação, inclusive, para fazer com tesão, fazer com vontade. E isso, para mim, muda o mundo, entendeu? Você conseguir dar missão para a pessoa que ela fique com brilho no olho de fazer, com tesão mesmo, com vontade de falar: cara, vou arrasar. Imagina um professor que bola uma aula dessa, se o professor não fica com expectativa de dar aula no dia seguinte. A próxima tem que bombar, vai ser melhor. Se eu montar uma aula dessa, eu vou ficar ansioso, igual se eu tivesse indo para o Play Center no outro dia. E isso, que professor que fica ansioso para dar aula no dia seguinte? Então, isso acho que mudaria a cultura mesmo, tanto do aluno como do professor. Então, acho que isso é animal para transformar coisas em missão. O Rodrigo até falou aqui, eu gostei do Rodrigo aqui, que ele falou uma frase bonita: o brasileiro ia desenrolar bastante, pois somos criativos. Afinal de contas, viver como vivemos não é para qualquer um. O brasileiro já tem um viés criativo para resolver os problemas. Então, usar esse viés que hoje não está estruturado, não está organizado, organizar e trazer isso até via governo, por exemplo, ou via um projeto de educação, eu acho que é uma boa saída para a gente dar um upgrade no Brasil. Natália está até falando aí. Essa semana, antes de ontem, o Rodrigo, que está aí, ele entrevistou o Luciano Meira, o professor Luciano Meira, que a Natália está aí falando também, o nosso último comentário, ela falou: disciplina do projetão do Centro de Informática da UFPE. Tem, né, que é uma disciplina que ela transpassa até departamentos, não é só do departamento de informática, mas tem departamento de psicologia, de educação. Então sai todo mundo ali, é interdisciplinar, né, interdepartamental, né, não sei nem se pega todo esse pessoal para resolver esse problema, até porque o problema não é uma caixinha só, você não resolve só, não é só, não, isso aqui é só essa caixinha aqui que eu vou resolver e tal. Muito bacana, muito interessante. Não, e as pessoas gostam de dar desafios. Eu vou falar para você: amanhã vai ter aula disso. Legal. Pô, amanhã vai ter um desafio que a gente vai fazer uma partida de War em tamanho real. Pô, eu já tô, outro nível de motivação. Então, você transformar em missão é uma coisa que é relativamente simples para um resultado muito grande. Então, é o tipo da coisa que com um esforço pequeno consegue trazer um resultado muito grande, que é o melhor dos mundos quando a gente fala de empresa. E aí dá para aplicar para a educação, dá para aplicar para a vida. A gente tem um desafio aqui de criatividade aqui na fábrica. Tem um funcionário que começou faz um mês um desafio de, a cada semana, fazer uma atividade muito diferente para os filhos dele. Cara, cada dia ele traz uma atividade mais divertida. Ele fez uma festa junina super legal com atividades. Depois ele fez um dia de pipoca, fez até um caixa para você comprar o ticket de cinema mesmo do filho. Aí outro dia, é muito legal ter atividade, fazer um mapa do tesouro na sua casa com uma caneta invisível, com luz negra. Eu acho que eu vi isso aí. Eu vi. É divertido demais, muito divertido. O nosso cérebro tem prazer em fazer. A área do cérebro, inclusive, responsável pela criatividade,
é a mesma área do cérebro responsável pelo orgasmo. O nosso cérebro tem prazer. Então, a gente pensa, muitas vezes a gente associa a criatividade a uma coisa que dá trabalho. E geralmente trabalho é uma coisa que ninguém quer. Trabalho é uma coisa que não parece prazeroso, né? Ninguém trabalha por prazer. Só que é ao contrário, criatividade dá prazer, é físico, é químico. Acontece uma reação de prazer no seu cérebro. É fazer sexo, comer chocolate e ter uma ideia, tá no mesmo balaio ali. E aí, quando você entende que isso é legal, você começa a falar, cara, não é trabalho, é felicidade. E aí você começa a fazer isso como uma prática de vida e não só como uma coisa que você tem que ganhar um salário no final do mês. E acho que isso muda também o processo. Muito, 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 muito bom. Como consultoria, Denilson, a fábrica já foi convidada por alguma instituição de ensino para vir fazer toda essa revolução, né? Algum tempo atrás eu li um outro cara, uma escola que tem um negócio que eu acho muito bacana também, é a do Ricardo Semler, da Lumiar. Né? A escola Lumiar, ela tem um conceito muito que quando eu li, cara, inclusive eu gosto muito do símbolo da Lumiar, que se não me engano é um lápis com uma lâmpada no lugar da borracha. É massa. A ideia dali da Lumiar, eu fiquei encantado quando eu li o livro lá do Cê Tá Louco, do Ricardo Semler. Eu achei maravilhoso. Ele fala sobre a experiência da Lumiar, achei muito, muito bacana. E aí divide aí um pouco com a gente com essa. Então, a gente já teve várias empresas, escolas, universidades que chamaram a gente para fazer projetos pontuais. Então, a gente já fez, por exemplo, eu já dei palestras e fiz projetos para a Unicamp, para a USP, para grandes universidades, tipo a Uniítala, o NASP, aqui em São Paulo. Então, para algumas universidades, a gente já fez projetos pequenos e grandes. Eu fiz um projeto para uma rede adventista, que é uma rede de escolas, que a gente fez um projeto também de criar um projeto de inovação para todos os alunos participarem em níveis regionais e depois nacionais. E foi bem legal também. Mas foram ações pontuais. Agora, criar, por exemplo, um modelo de reestruturar todo o modelo de aulas, contendo todo o conteúdo programático e pragmático, a gente nunca fez. Inclusive, é um desafio que você acabou de falar agora. Desafio aí, as escolas que quiserem, podem me contratar que a gente ajuda a criar esse modelo disruptivo baseado em problemas e missões. E aí eu tenho várias ideias formatadas, que é o que a gente faz nas empresas, que para mim é exatamente o que a gente podia fazer com as crianças, com o adolescente, que o resultado é muito até melhor, porque é um resultado de mais longo prazo, e de curto e longo prazo, né? Porque a criança vai viver mais tempo do que o adulto, né? Então, assim, por matemática, né? Então, você vai ter um resultado mais parrudo. E eu gosto muito da ideia de construir isso. Então, assim, a gente nunca fez um projeto completo, a gente já fez projetos pontuais. Mas fica aí esse bom desafio. Se alguma escola quiser criar esse programa novo aí, pode me convidar que a gente ajuda a desenhar e vamos fazer uma revolução aí nessa parte. Tem muitas escolas que já têm algumas coisas parecidas. No Canadá mesmo, nessa escola da minha irmã, ela já tem um projeto com 200 dias letivos com missões. E, de novo, não precisa copiar, não precisa fazer do zero uma ideia. A melhor das ideias é quando você pega uma ideia e dá uma melhorada, faz uma customização. É muito raro você ter uma ideia 100% original. O que é criatividade, o que é inovação, é exatamente pegar uma coisa que existe. O Murilo Gun fala muito isso, né? A combinatividade, né? Você juntar duas coisas e fazer uma coisa mais que ninguém fez, exatamente usando duas coisas que todo mundo já fez. Eu dou um exemplo que eu acho muito mágico, que é o piano, né? Eu tenho aqui um piano aqui na minha casa, ele tem literalmente 7 notas brancas e 5 notas pretas, total 12 notas. Essas 12 notas fazem todas as músicas que você até hoje vai escutando no mundo. Quantas músicas já foram feitas? Estamos falando de mais de 1 bilhão, de 1 trilhão, sei lá quantas músicas foram feitas, todas usando as mesmas 12 notas. Então não vai ter nada que é 100% original, não vai ter nada que alguém vai fazer que, nossa, eu nunca vi isso. É um trecho de algum que você já viu, com outro que já viu, e aí você cria um que você não viu. Então, essa coisa. Então, por exemplo, no caso da educação, pegar as escolas que já têm boas práticas desse tipo e tentar trazer essas boas práticas, e aí customizar, criar um jeito de fazer um upgrade dessas ideias, já é um projeto que é o que eu faria se alguém me chamasse para fazer um projeto desse, entendeu? Pegar os conceitos, pegar o benchmark e, em cima disso, criar e fazer uma coisa revolucionária. Tá bom. Depois eu vou trocar uma ideia com você sobre esse negócio. Bora. Falando um pouquinho de empresa, trazendo aqui um pouquinho das perguntas do pessoal lá, né? Beleza. Teve algumas perguntas.
Mônica, ela perguntou para a gente, como é ser criativo no quesito responsabilidade social numa empresa? Então, a primeira resposta que eu sempre dou é como é ser criativo na responsabilidade social da empresa. Do mesmo jeito que você é criativo na vida. A criatividade, como criatividade, ela serve para qualquer parte do mundo. Desde chavecar uma menina até ser responsabilidade social, até ganhar mais dinheiro. Então, não tem para mim diferenciação. Como é ser criativo na responsabilidade social. Agora, se a pergunta foi pensando assim, o que você já fez ou o que dá para fazer de coisas criativas para ter responsabilidade social, por exemplo, dentro de uma empresa, uma das coisas que eu acredito muito, que mudou, inclusive, o patamar e que é o que eu acredito, é, primeiro, não ser nada assistencialista. Eu não vou dar o peixe, aquela famosa frase, eu vou ensinar a pescar, mas mais do que ensinar a pescar, o que eu acredito como responsabilidade social é você não só dar o peixe. Então, dá o peixe, mas ensina a pescar. Mas mais do que ensinar a pescar, ensina como funciona o mercado pesqueiro. Porque daí, depois que você aprendeu a pescar, você não vai vender o peixe a R$ 1 no primeiro que ia comprar. Você vai vender para o cara que vai comprar, fazer um peixe gourmet no restaurante mais caro, em vez de vender por 1, você vai vender por 10. E aí você vai conseguir ter dinheiro para depois ensinar outras pessoas a pescar. Então, ensinar esse mecanismo, para mim, é responsabilidade social. Então, para fazer esse caminho, para mim, a maior palavra de hoje em dia é propósito. Eu acho que as empresas que estão investindo de forma séria e sustentável em programas de responsabilidade social, elas investiram no propósito. Qual é o seu propósito? Então, aí você entender o seu propósito, tanto como indivíduo como como empresa, eu acho que ajuda a criar um bom programa de responsabilidade social. Então, inclusive, tem aqueles 3 círculos, né, que você faz do why, o how e o como, e o what, né? Que é você começar pelo porquê, que é você entender realmente qual é o seu propósito. Aí, depois que você tem o propósito, você cria a estratégia, e aí, depois que você criou a estratégia dos comos, aí você faz o seu produto e aí se entrega. Então, uma empresa, se eu fosse responder de uma forma rápida, como seria uma forma criativa de fazer um programa de responsabilidade social numa empresa, seria realmente fazer esses 3 círculos baseados no propósito e entender o propósito da empresa e do indivíduo, e aí, em cima disso, fazer projeto. Aí eu posso dar 10 mil exemplos de coisas criativas depois que você fez o seu porquê, o seu como e o seu quê. O quê, que é onde você vai usar a criatividade, aí dá para viajar na maionese e ter coisas muito legais. Lá na fábrica, que a gente tem um projeto de responsabilidade social, a gente já fez desde, por exemplo, uma aula de fotografia, onde os alunos tinham que criar a própria câmera de fotografia, e ela ficava para ela, depois para ela continuar filmando, fotografia e fotografando, até uma aula de dança, que os alunos, por exemplo, tinham que não só criar uma coreografia, mas tinham que espalhar, e o critério do sucesso não era quantas pessoas viram, quantas dos outros grupos queriam fazer a mesma coreografia que eles. Então, a gente criar dinâmicas diferentes dentro do que já existe, e aí usar a criatividade para isso, cria esse interesse. Então, eu acho que começar no propósito e depois usar a criatividade no quê, eu acho que é um dos caminhos que eu faria na responsabilidade social. É o A. É o A do cadê? A gente pode fazer aqui um Cadê a Foca Pima? Se vocês quiserem fazer, eu posso fazer um com você. Você tem algum problema aí que você gostaria de resolver? Eu falei sobre o A de olhar de uma maneira diferente, né? Olhar ao contrário. O ao contrário, sim, exatamente. Dar uma olhada. Ao contrário. Eu não sabia que você já sabia o que era cada letra. Que maravilha. Legal, então, eu não sei todas. Eu não sei todas. Eu confesso aqui a você que eu sou um aluno novato, integrante novato no curso. Adquiri ele hoje. Legal. Mas eu vi umas dicas lá, já tem dicas falando sobre o C, do croquis, do croquis, do ao contrário. O ao contrário é uma das minhas favoritas. Você pensar uma coisa que existia e dar uma premissa totalmente invertida, faz o seu cérebro enxergar coisas que você não enxergava quando você estava olhando só de um jeito. E aí você amplia os seus horizontes para achar respostas novas. É muito legal. Maravilhoso. Maravilhoso. E agora eu queria fazer a pergunta aqui da Laís, que ela trouxe... Manda. Deixa eu... quem quiser fazer pergunta... Quem quiser fazer pergunta pode só aproveitar. Só aproveitar aqui, tem 2 pessoas que entraram que eu gosto muito. Uma é o Muricy Júnior, que é um super amigo nosso aqui. E ele tem um projeto de esporte animal, que ele ensina de um jeito criativo futebol para garotada em escola. E uma pessoa que eu não vejo faz muito tempo, que não sei se ainda está aqui, que é a Dani Tudor, que estudou comigo. A Dani era a minha maior competidora para ver quem era o melhor aluno da classe. Desde a primeira série até, sei lá, até a 4ª série. A Dani, a gente sempre estava quem era
tinha um concurso na minha escola que era Rei e Rainha da Matemática. E aí um ano eu ganhava, outro ano ela ganhava. E sempre, eu lembro até hoje da Dani, faz muito tempo que eu não vejo. Eu acho que é ela, né? Porque não deve ter muitas Daniela Tuller aqui. Então eu imagino que seja ela. Um estimulava o outro. É. Sim. Peguei a pergunta aqui. Como é que Manda. você daria um treinamento de criatividade e inteligência emocional para alunos de escola pública no meio dessa pandemia? Tem pessoas que estão aqui que não acredito que não conseguiram ver a resposta. Eu postei sua resposta, né, no stories da gente aqui. Você respondeu de bate-pronto, sim. E eu queria que você falasse um pouco dessa história. Então, aqui na fábrica, a gente tem um modelo de treinamento que todos os nossos treinamentos têm que passar por esse trinômio que a gente fala. É o trinômio da excelência num treinamento. Então, a primeira parte, para treinar qualquer coisa, pode ser inteligência emocional ou como ensinar a empinar pipa. Não importa o assunto. Se você tiver esse trinômio, você vai conseguir se dar bem quando você fala de transmissão de conhecimento. Então, a primeira coisa é você ter uma teoria sólida. E aí, para você ter uma teoria sólida, aqui na fábrica a gente usa uma referência que é você ter fontes. Então, você pegar um artigo científico, um artigo no jornal, e essas fontes você citar, e de preferência essas fontes ter no máximo 4 anos. Ninguém gosta de ouvir aqueles casos antigos. Ninguém vai falar de inovação, você não vai falar só do Bill Gates que inventou o iPhone. Isso já faz muito tempo, é legal, mas todo mundo já sabe. Então, cite fontes novas e atuais. Então, esse é o primeiro do trinômio. A segunda coisa é fazer estudo de cases. Então, é você pegar o benchmark do mercado e falar, cara, qual que é o benchmark do mercado? Então, você está falando de inteligência emocional? Pô, eu vou pegar 3 autores de inteligência emocional, vou pegar o livro do Daniel Goleman, que é a referência número 1, mas vou pegar todo mundo que ele citar, vou entrar no YouTube e vou descobrir cases de inteligência emocional para trazer para análise de cases aqui na minha aula. Então, análise de cases, para mim, é um lugar que você aprende muito usando a experiência dos outros. E é uma coisa que tem disponível hoje. A internet tem cases e também a gente usa a referência de cases atuais. E a terceira parte, que é um pouco mais complicada, mas que é imprescindível, que na fábrica, inclusive, dos 3 pilares é o mais importante, é criar uma experiência. Ninguém gosta de aprender ouvindo. As pessoas gostam de aprender fazendo, pôr a mão na massa. Então, a gente aqui na fábrica, tudo que a gente faz, a gente cria dinâmica. Ou é uma dinâmica de experimentação, ou é uma dinâmica de sentidos, tato, olfato, visão, paladar, audição, ou é uma dinâmica igual a gente fez agora do Cadê a Foca Pimba. Vamos pensar ao contrário. Fala aí, fala uma coisa que você faria ao contrário. E aí, começar a fazer ao vivo com a pessoa. Então, essa coisa da interação é muito importante. Só que você não faz isso sem querer. Você tem que fazer isso por querer e programando. Então, se você vai programar uma aula, você pensa assim, bom, eu consegui aqui minhas 5 fontes atuais, eu tenho 3 cases de estudo e eu vou criar pelo menos 1 ou 2 dinâmicas que as pessoas vão exercer isso aqui. Então, fazendo isso, qualquer aula funciona, inclusive para inteligência emocional. Para inteligência emocional, inclusive, a gente aqui na fábrica tem uma aula de inteligência emocional, quando a gente fala das habilidades do futuro. E aí, uma das coisas que eu faço, uma das dinâmicas, já para dar bem um exemplo empírico e prático aí para a pessoa, é criar situações que eu conto uma história, que é uma situação que a pessoa vai ter uma raiva. Ela vai ter raiva do cara. Então, eu conto uma história super assim. A pessoa foi, de repente, sei lá, um ladrão pegou e roubou e levou a pessoa. E a pessoa vai ter muita raiva. Aí eu falo assim, agora pega esse sentimento que você está aí. E agora eu vou pedir para você tomar uma decisão da sua vida. Você concorda que você não vai ter uma inteligência emocional para talvez tomar a melhor decisão? E aí eu falo, o que um sábio faria no seu lugar? Ele conseguiria sair desse sentimento de ódio / ruindade que você está dentro para um sentimento de sapiência. E aí a gente trabalha um pouco com isso, que é um exercício dinâmico que as pessoas todas fazem ao mesmo tempo. E aí a gente divide em duplas, tal. Então, pensar em dinâmicas é uma das coisas divertidas também do processo, mas ter essa parte de experimentação eu acho muito importante numa aula de qualquer coisa, inclusive de inteligência emocional. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Ó, o pessoal tá reclamando aqui que tá sem som. Voltou o som aí, pessoal? Não, alguém aqui tem. Voltou? Aí está com som. Ó, aqui tá com som, então beleza. Então. Beleza. Bora. Quando você chega, aqui fazendo uma perguntinha de bastidor, meio que de bastidor, né? Mas enfim, quando você chega nas empresas, né? Quando fala assim, ó, dentro das empresas, o cara que é muito criativo, ele fica meio considerado uma persona não grata nessas empresas, em algumas empresas assim ou não? Então, uma pergunta boa. Antigamente, eu acho que já tinha alguns casos isolados que eram assim, porque exatamente o cara da criatividade é o cara que vai propor uma coisa que vai sair da zona de conforto, é o cara que parece que quer aparecer, né? Porque o cara que trouxe uma ideia, ele está querendo aparecer. O que eu percebo hoje em dia é que isso
Em empresas muito tradicionais, talvez isso ainda existe em pequena escala, mas mesmo as empresas tradicionais, e principalmente as empresas novas, perceberam que isso é completamente anti-lucro. E se uma empresa, o motivo no capitalismo que a gente vive, o objetivo maior de uma empresa é lucro. Se você tem uma pessoa que dá ideia e essa pessoa é de alguma forma tolhida ou não valorizada, você perde um valor da empresa. Então, hoje eu sinto que já reverteu esse estigma. As pessoas querem uma pessoa criativa, querem uma pessoa que contribua com ideias. Aí, obviamente, faz isso de um jeito organizado, que às vezes uma pessoa muito criativa também acaba sendo uma pessoa que toma muita palavra para ela e acaba não escutando as outras. E tem muitas ideias que vêm de pessoas tímidas, muitas ideias brilhantes que vêm de pessoas que não são tão expansivas. Então, você criar um sistema para que as duas pessoas tenham voz e que você consiga pegar qualquer perfil e escutar a voz e as ideias dessas pessoas, acho que é um processo que o RH e a estrutura da empresa precisa ficar atenta com isso. Mas ter uma pessoa criativa, respondendo a sua pergunta, eu hoje acho que isso é valorizado. Aliás, é muito valorizado. Tem uma pesquisa no LinkedIn que saiu do ano passado, não sei se você viu, que eles mapearam as 50 mil habilidades que os empregadores mais buscam no LinkedIn. A habilidade número 1, de mais de 50 mil, eu nem sabia que tinha tanta habilidade assim no mundo, a habilidade número 1 foi criatividade. Então, é uma coisa que as empresas estão valorizando muito. No passado, era uma coisa assim, legal, se tiver, ótimo, se não tiver, também tá tudo bem. Hoje em dia, não. É claramente um skill valorizado. Valorizado no sentido real da palavra, criar valor. Então, como a Natália falou aí, criativo com espírito colaborativo, né? Aí é o melhor dos mundos. Eu gosto, o criativo é bom, mesmo quando ele não tem espírito colaborativo, ele já é bem visto. Agora, certo. O melhor dos mundos, se você conseguir um criativo com um espírito colaborativo, aí você tem um diamante bruto aí, um diamante pronto para fazer ganhar muito dinheiro. Então, para fazer ganhar muito sucesso, muito resultado. Então, eu acho que isso é uma habilidade também que todo criativo tem que desenvolver. Aprender a colaborar, aprender a trabalhar em equipe. Você pegar o gráfico de patente nos Estados Unidos, antigamente as ideias eram feitas por um indivíduo sozinho. Você pegar o gráfico de patente nos Estados Unidos a partir dos anos 2000, você precisa de colaboração. Você não consegue mais criar sozinho. Você precisa ter gente te ajudando, equipes. E aí trabalhar em equipe é uma das habilidades do futuro, né? Que você tem que aprender a trabalhar com criatividade e em equipe. Então, acho que aí você tem uma coisa... É uma habilidade extremamente desejada no presente já, né? Exato. No futuro é que não tem outro jeito. Sim. Né? Deixa eu só falar uma coisa importante, que eu acho que a gente começou aqui às 19, vai dar 3 minutos e vai encerrar, porque o Instagram ele corta depois de 1 hora, tá? Só para te avisar aí. Perfeito. Aí, então, cara, em resumo, então, para concluir, o que você traria de mensagem final para essa galera falando sobre criatividade e educação, Denilson? O que você podia trazer aí para essa... Então, acho que se eu primeiro trazer o resumo mesmo, que é desafio vocês a criarem um projeto. Eu até queria falar com várias... Eu tô com esse projeto faz muito tempo de falar com empresários e com o governo para pensar em redesenhar a educação baseada nessas duas premissas. De colocar problemas no papel. Tem, inclusive, uma metodologia de Harvard super bacana que chama Como Aprender a Estruturar um Problema. E tem 19 perguntas que você tem que responder antes de ter um problema estruturado. Então, aprender isso de forma científica, acho que é uma coisa super legal. E a segunda é transformar qualquer coisa em desafio. As pessoas... ninguém gosta de problema. Transformar problemas em desafios e desafios em criatividade, para mim, é a minha frase-chave para isso. Então, acho que essas são 2 mensagens finais. Inclusive, uma pessoa perguntou, criatividade na área pública, como que faz? Eu acabei de fazer um projeto agora para o Tribunal Superior de Trabalho, para o TST, e é um desafio maior ainda, porque já tem muitas coisas engessadas, mas acho que é onde mais tem oportunidade, porque tem dinheiro para fazer em escala. E aí, qualquer coisa em escala é melhor do que coisas menores, né? Então, acho que aqui temos um bom desafio que não dá tempo de entrar na profundidade agora aqui para a pessoa que perguntou, mas eu acho que tem uma oportunidade... O Rodrigo que perguntou. Mas eu acho que tem uma oportunidade imensa para criar criatividade na área pública. Mas para a educação, eu acho que eu daria essas 2 mensagens. Faça um esforço de você pegar a sua aula, ou se você é professor, e transforma num problema e dá um desafio para os alunos fazerem como se fosse uma missão. Isso eu acho que vai mudar o mindset de criatividade para todo o resto do processo. Então, essa é a minha mensagem sobre educação e criatividade. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Sobre a área pública, né, mais para frente a gente vai perturbar você de novo, porque esse é um projeto futuro nosso. Estou dando um spoiler aqui, mas a gente começou com a educação e depois a gente vai falar sobre a questão pública. Mas eu queria agradecer em nome do pessoal do Creative Lab. Foi maravilhoso ter esse momento aqui com você, né, trazer todas esse conhecimento, toda
esse vasto informação que você trouxe de exemplos, de inspiração mesmo, de mostrar para as pessoas o que é possível de ser feito, de que não precisa necessariamente... Do Capão Redondo sai coisa muito boa, né? Não é só... a galera lá no Capão Redondo não é só violência não, cara. Tem muita coisa boa, tem coisa maravilhosa que sai daí e vai para o resto do mundo, se expandiu e está em vários continentes. Isso é massa. Então, é a evidência de que qualquer pessoa pode, de qualquer lugar do mundo, basta vontade, estudo e treino. Estudo e treino. Boa. Basta vontade, acho que isso é animal. E é legal porque isso dá protagonismo, né? Você não precisa de ter nascido com dom e nem ter uma capa de super-herói. Você consegue ter com o que você simplesmente querendo. Então, acho que isso é legal porque dá acesso a todo mundo, né? É uma coisa acessível. Então, valeu, pessoal. Foi um prazer. Obrigado aí, todo mundo aqui. O pessoal aí falando de Recife, depois vem para a pandemia. Pô, Laís e o resto do pessoal, Recife aqui também, realmente a gente é fã. Aqui na fábrica a gente até brinca, a gente não pode nem falar isso porque o pessoal dos outros estados ficam quando a gente vai para os outros, você falou de Recife, mas Recife realmente é o nosso cantinho do coração aí no Brasil. Beleza. Obrigado aí. Obrigadão, gratidão mesmo, gratidão, valeu. Eu vou dar só os meus recados finais. Amanhã, galera, né, Denilson, esse papo aqui com o Denilson, ele é uma prévia do CONED. A partir de amanhã e sábado, a gente vai juntar mais uma galera para falar, ter conversas online sobre educação disruptiva. Amanhã o tema é sobre criatividade também, com uma galera muito massa. Bianca Solero, Daniel Castanho. A gente vai dar um input para o Daniel Castanho amanhã, Denilson, da questão de levar a criatividade para as instituições. Né? O Daniel Castanho tem do Grupo Anima lá. A gente vai dar uma chavecada nele. O Rodrigo vai ter essa incumbência de dar essa chavecada no Castanho amanhã. No sábado a gente vai falar vai trazer a galera das outras academias, né? O pessoal de Porto Alegre, o pessoal de Brasília, o pessoal que está nos Estados Unidos, o pessoal do Rio, enfim, vai juntar a galera para falar como é que as academias estão instigando e tratando essa questão da educação, da mentoria, como é que isso se dá. À tarde a gente vai falar sobre inteligência emocional, né, com as pessoas, e aí como é que a gente vai falar, como é que a gente vai voltar, como que essas pessoas vão vivenciar esse retorno pensando na parte emocional, né? Como é que a educação volta, como é que as pessoas voltam do ponto de vista emocional, né? Tem toda a questão sanitária, e essa vai ser a última conversa que a gente vai tratar sobre aspectos sanitários, e aí a gente vai ter o Dr. Biossegurança, vai ter o pessoal do Ministério Público também falando sobre protocolos de convivência, não é nem de afastamento, porque é uma realidade da gente, é como a gente vai conviver com esse negócio daqui para frente. Então, beleza. Maravilhoso, muito obrigado, Denilson. Valeu. Show de bola, valeu a galera que está aqui, conto com vocês amanhã. Até lá. Valeu, Show Denilson. Vou tirar uma foto oficial aqui só pra gente registrar. Opa, aqui. Vamos tirar nossa foto. Cara de ideia genial? Aê, boa. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Denilson. Falou. Tchau, tchau.